E aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. E ó, galera, vamos pegar leve aí, porque o assunto hoje é reprodução na piscicultura. Falamos todas as partes, as estratificações da piscicultura e chegamos agora na última. Qual é, professor? Reprodução. Só que, claro, após a reprodução, a gente ainda pode fazer um processamento. Ou então, como a gente vai enviar o produto ao mercado. Vamos ver passo a passo quais são os processos mais interessantes utilizados na piscicultura, desde a reprodução reprodução cruzada como reprodução artificial. A artificial, ela controla muito o ganho de peso e também o processo de sexagem desse animal. Outra coisa, galerinha, pega todo o material que você recebeu do professor presencial aí, já vai anotando, sublinhando algumas coisas que possam ter ficado, como é que é? Porque assim que eu te terminar essa aula, a gente vai fazer aquele bate-bola, jogo rápido. E aí você já pega as partes que você deixou assinalada aí, pra gente poder fazer esse alinhamento, tá bom? E ó, qualquer coisa, manda lá no WhatsApp junto dos professores, pra gente fazer essa troca, essa interação de conhecimento, tá bom? Meu diretor, joga na tela aí. Olha só, aula 36.1. Na aula 36.1, vamos falar de piscicultura. Mas só que nós vamos falar de uma parte específica da piscicultura. Reprodução artificial e manejo reprodutivo. A reprodução artificial e o manejo reprodutivo, pessoal, eles envolvem não só a técnica, o procedimento, mas também alguns utensílios e fatores importantíssimos para que o procedimento ocorra de forma linear. O que isso quer dizer com esse processo linear, professor? Tanto a estrutura, né, do setor de reprodução, ele não é o local definitivo, ele já começa desde lá do açude, na seleção da matriz, na seleção do reprodutor. São características imprescindíveis para que possamos, então, selecioná-los, quer dizer, separá-los e conseguirmos realizar os procedimentos de captação. Captação do que, professor? Das células germinativas. Temos que lembrar que peixe tem o processo de reprodutivo externo. Então vamos lá. Reprodução artificial. Alguns também falam de reprodução induzida. Olha aí. Um passo fundamental para o êxito da desova artificial é a triagem do reprodutor. Professor, quando a gente fala de triagem do reprodutor, são características que nós observamos no animal que vai distinguir ele do lote. A escolha do reprodutor. Muitas vezes, essa característica ela só é observada pela morfologia ou fenótipo, mas existem determinados comportamentos que devem ser levados em consideração. Vamos lá fazer um paralelo. Se eu fosse falar de gado, qual é um paralelo, qual é uma característica fisiológica do gado que eu levo em consideração? Eu não quero falar ganho de peso, né? Não é ganho de peso, se fala em carcaça. A carcaça do gado, o reprodutor, ele apresenta ele tem uma carcaça mais desenvolvida do que a progênie. Um reprodutor, ele vai apresentar uma nadadeira dorsal, uma nadadeira ventral, uma nadadeira caudal diferenciada dos descendentes. Mas isso significa que o potencial está nele, mas o desenvolvimento na descendência.
Isso favorece, meus queridos, com que eu tenha um exemplar, um reprodutor, um macho e uma fêmea matriz com aparências de coloração, aparência de tamanho e desenvolvimento, que quando forem transmitido, o que a gente chama de herdabilidade esses reprodutores vão me dar descendentes que vão ficar menor tempo dentro de um processo de criação. Então, ganho de peso mais rápido. Tolerância à alteração de pH, disponibilidade de oxigênio e matéria orgânica, eles são mais tolerantes. Isso se chama herdabilidade. Transmissibilidade é o que o reprodutor transmite. E ele herda, mas ele não deixa com que esses processos genéticos sejam desenvolvidos mais tarde. Por exemplo, uma característica no gado manso. Isso é uma característica genética que a gente deve levar em consideração. Parir, uma vaca, como ela é uma boa parideira, também é uma característica. No peixe seria o quê, professor? Capacidade de desenvolvimento em menor tempo, ser mais rústicos às alterações da camada da lâmina d'água, não só tolerante nisso, mas em processos fisiológicos de ectoparasitas, endoparasitas, capacidade de absorver melhor os nutrientes e também o manejo. Quando se faz manejo de reprodução, tempo de retirar da água e ficar fora da água para fazer o manejo, ele não tem tanto estresse, são características desenvolvidas na piscicultura. Já nas fêmeas, devem apresentar um abdômen abaldado, flacidez da região ventral e papilas urogenitais bem irrigadas. Quando a gente fala papilas urogenitais bem irrigadas, é que na região urogenital ela tem uma coloração. E dá até para você observar diferenciada do lote, da descendência. Esse abdômen abaulado, ele tem essa característica de você conseguir fazer o movimento de extrusão. Claro que o processo morfofisiológico dos reprodutores na piscicultura são diferentes, mas são diretamente proporcionais a características que são adquiridas dos seus descendentes, os filhotes, que a gente chama, que são os... Como é que é o nome do filhote de peixe? Esqueci, meu Deus, me deu um branco. Alevinos! Obrigado, Senhor! Alevinos! Então, o procedimento mais comum da indução é a aplicação de extrato hipofisário. Professor, vamos parar aqui, ó. Extrato hipofisário, isso. O extrato hipofisário, pessoal, é muito utilizado para estimulação do processo de desenvolvimento também dessas capacidades morfofisiológicas numa fêmea. Isso a gente consegue manter dentro do processo de extração. Claro que isso é feito aonde? Em carpas. De maneira similar é utilizado em outras espécies, como pacu e tambaqui. Esses extratos são manipulações com concentrações de acordo com o peso do animal. E claro que isso tem uma faixa, uma idade e uma época correta de fazer essa indução. Isso favorece o processo de captação dos óvulos ou ovas, são as células germinativas dos animais. A fêmea, em geral, recebe 2 injeções em um intervalo de 8 a 10 horas, em doses respectivamente, 6 a 5 miligramas por quilo. Claro que o procedimento, para se realizar,
tem que se colocar aí, a gente coloca a retirada da fêmea a uma temperatura menor do ambiente para que o metabolismo dela diminua. Coloque-se um pano molhado entre as guelras para favorecer um processo ainda de demanda de oxigênio. Muitas pessoas se utilizam de uma lâmina d'água para realizar esse procedimento. Esse procedimento favorece também a captação e o processo de fecundação da manipulação em relação às extrusões realizadas. Já nos machos, em geral, recebe aplicação única, nas fêmeas. Vamos voltar aqui, Nas fêmeas, é bom deixar aqui, são 2 injeções. Claro que elas têm um intervalo. Já nos machos, nós falamos de uma aplicação única. Simultaneamente, a segunda injeção realizada na fêmea. Então, quando você faz a primeira aplicação na fêmea e depois vai fazer a segunda é concomitante à do macho, para que, desta forma, o processo de extrusão, que é realizado em ambos, tanto para captar a ova, como para captar o espermatozoide do macho, seja de forma que eles estejam maduros. O que é isso, professor? Você tem que lembrar que os peixes, quando fazem a reprodução, ele tem uma corte. Tem espécies que, para reproduzir, eles ficam contra a correnteza, né? E tem a gente não consegue imaginar isso, né? Mas até a temperatura, como é que a temperatura da água se mantém constante se a água está em constante movimento? Tem isso. Os animais, os peixes, ele tem uma linha lateral, que essa linha lateral é o que a gente consegue manter. Eu sei a distância que eu estou da parede. Você, coleguinha aí, que está sentado com seus amiguinhos, nós temos esse senso de geolocalização. Cada um aí sabe, você sabe que está sentado, não é porque você está sentindo a sua bunda na cadeira e seus braços apoiados na mesa. É esse senso de geolocalização. Você está sentado, você não está deitado, você com o mesmo olho fechado, se te botar de cabeça para baixo, tu vai ter esse senso que tu está de cabeça para baixo. É um licor que nós temos no ouvido, isso auxilia muito esse nosso senso. O peixe tem essa linha dorsal. E claro que para isso ser realizado dentro da água, na hora da corte, onde o macho bate na pelvis da fêmea, isso facilita a retirada das ovas e depois o macho vai por cima, colocando seu espermatozoide. E o amadurecimento disso tem que vir simultaneamente com a segunda injeção da fêmea, que a dose é de 1 a 2 miligramas por quilo do macho. A gente vê que é bem menor do que em relação à fêmea. E aí, os gametas, ou óvulos, como nós estamos falando, os gametas podem ser extrusados. Professor, o que é extrusão? São movimentos realizados na região urogenital desse animal, que é na barriga ventral. Tem o posicionamento, tem um processo de massagear e ela diretamente liberar esses gametas. Depois da segunda injeção do período do período de latência, desculpa. Nesse período, a gente vê que fica a mão aonde? A mão, ela passa pela abertura entre as 2 nadadeiras ventrais. Esse processo vai auxiliar na liberação do que a gente chama de extrusão. E esse processo de extrusão capta todo o processo de colher o amadurecimento desses animais. Antes de mostrar o período de latência, juntamente com a seleção da fêmea, são fatores determinantes para que obtenha alta taxa de fertilização e alta taxa de eclosão. Durante o processo de extrusão, nós vamos mostrar daqui a pouco, se você não fizer dentro da temperatura correta,
E o tempo, você pode ter uma perca de material. Por isso que a taxa de eclosão, ela pode ser inversamente proporcional à fertilização. Olha aqui. Se a temperatura da água é de 28 graus, a fêmea libera os óvulos aproximadamente 8 horas a segunda dosagem. Pessoal, quando você faz a aplicação, então aproximadamente 8 horas, ela está pronta para fazer essa liberação. Então a massagem vem da parte anterior para a parte posterior. E o material tem que estar, o receptor, né, o ambiente que é utilizado, que vocês estão vendo aqui, ó, onde se realiza a captação dessas ovas, aqui, ó, é um local aonde nós temos uma peneira com uma determinada granulometria que está imersa em um líquido a 28 graus. E você, quando a extrusão é realizada, essas ovas, elas estão muito próximas e aderidas, elas têm que ser separadas. Então você faz um movimento horário e anti-horário. Você faz 3 vezes o movimento, dando um soquinho para separar essas ovas, para elas se liberar, elas ficarem totalmente homogêneas, soltas dentro desse ambiente de 28 graus, tá? Olha aqui, ó. E no macho, professor, olha como é que é diferente. Eu vou voltar. As ovas, você está vendo aqui, ó? São vários. As ovas são ovócitos, né? São células germinativas. Elas têm que estar totalmente separadas. Por quê? Porque quando você pega o espermatozoide do macho, que ele já é mais denso, com uma coloração acinzentada, então aí você vai 10% deles vai fazer com que ocorra um processo que a gente fala de fertilização hidratado. Você vai homogeneizar, fazer para que ocorra, então, a total fecundação. A do macho não precisa ser captado em água a 28 graus, somente a da fêmea. E depois ocorre esse processo de fertilização, que é a mistura. Claro que a manutenção e os procedimentos de realização da cobertura vão depender do quê? Do processo. Muitas pessoas, quando não realizam esse processo de extrusão, tanto na fêmea quanto nos machos, de forma correta, pode ocorrer sair sangue. Quando você faz isso, você está fazendo... A fêmea, na verdade, não está nem pronta para passar pelo processo. Logo, algo errado na administração do sistema hipofisário foi feito errado. Possa ser que não é nem o preparo, mas o local aonde você aplicou. Ou não deu as condições necessárias para ocorrer o processo que a gente chama de... Existe aqui, ó, a farmacogenética, farmacocinética e farmacodinâmica. Na farmacodinâmica, é o processo de dispersão de um determinado fármaco no sistema. Aí nós temos o sistema do peixe. Então, a aplicação e o processo de alcance para que ocorra a ativação e também preparo do sistema fisiológico reprodutor do animal. Esse sistema é imprescindível que ocorra em tempo hábil. Quando a gente fala que fatores estressantes podem alterar o procedimento, é em relação à temperatura, é em relação ao ambiente que você deixou essa fêmea em descanso para a segunda dosagem. Isso pode sim provocar um fator impeditório do processo de extrusão.
Claro que isso também é avaliado durante o processo de captação. Os óvulos apresentam uma coloração amarelado claro e eclodem logo após aproximadamente 4,50 horas depois da fertilização. Esse processo ele tem que ser monitorado por causa das alterações físico-químicas que você tem que perceber lá no controle da lâmina d'água. Atenção, deve ser dada no momento da eclosão, pois de forma para evitar o quê? Contaminação. Isso já o quê? Na urina. Lembra? O processo de massagem que você faz no macho, na fêmea, é entre as nadadeiras dorsais. O do macho é na lateral, ventral. Se você fizer uma pressão a mais, você vai fazer com que ocorra liberação de urina. A urina, em relação aos espermatozoides, deixa eu voltar aqui, ó. A urina, em relação aos, é na região lateral. A fêmea é entre as duas nadadeiras. Então é diferente o processo de massagem. E no macho, que pode ocorrer? Se você realizar uma pressão a mais, você pode fazer com que ele solte, elimine o quê? Urina. E a urina, ela é muito nitrogenada, isso pode ocorrer a desativação. A gente fala de desativação ou inativa. O quê? A mobilidade dos espermatozoides, que aí são os espermáticas, né? São as células espermáticas. Isso vai fazer com que ocorra infertilidade. Claro, porque a gente tem uma porcentagem. Professor, tem como se tomar o cuidado que a gente deve ter em relação a esse processo. Por isso que nas fêmeas é feito em que forma? Ele é feito captado a 28 graus. Já nos machos, esse processo de extrusão, ele não há necessidade. Então tem como você fazer em forma de regularidade da caixa, da massagem abdominal ventre dorsal, tá bom? Tá bom. Após a eclosão, as larvas apresentam um tamanho em torno de 3 milímetros, sendo que começam a se alimentar após 48 horas a eclosão. Pessoal, essa informação é importante por quê? Temos que lembrar que na piscicultura, logo após a eclosão, nós chamamos de larva. Esse filhote, essa larva, ela não há necessidade de você colocar ração. Não precisa ter fitoplâncton nem zooplâncton, pois esse ser vivo, ele ainda não faz o processo de alimentação, ele ainda tem reservas nutritivas. Após 48 horas da eclosão, eles podem se alimentar, mas também não precisa ter esse cuidado. Temos que evitar, nesse momento, que ocorra alteração no pH da água, para que esse animal esteja bem adaptado a esse ambiente. Lembrando que todo esse processo, nós chamamos dentro de uma maternidade, é na piscicultura, que é no local fechado, não é no local aberto. É óbvio, né? Por causa de predadores. Então, ele está em forma de larva. Água. A água dessa região é uma água de qualidade, tem que tomar muito cuidado. Então, se utiliza o quê? Filtros. Filtros e purificadores. No ato de você dar a demanda da alimentação, a nutrição, é só quando todo o processo energético inato deles estiverem disponibilizado. Logo, depois aí de uma semana, isso já favorece o processo de ganho. Por que eles não se alimentam? O saco vitilíneo é totalmente absorvido. Então, nesse processo de 40 a 48 horas, ainda tem muita reserva nutritiva. E após aí, 2 a 3 dias da eclosão, do primeiro período, apresenta-se um sistema digestório funcional, não que eles não tenham.
é que não está ativo, não está em processo de amadurecimento. Professor, podemos dizer, é igual galinha. Como assim? Vocês têm que lembrar que quando ocorre a eclosão, né, do ovo, o pintinho nasce, ninguém alimenta pinto porque ele ainda tem um saco vitelino também, está em desenvolvimento, está lá, dentro do abdômen. Não é que está em desenvolvimento, está dentro do abdômen, desculpa. Mas a gente lembra que os 3 dias, de 3 a 4 dias, que o saco vitelino está ali dentro, que ele vai consumir aquele saco vitelino, o pintinho está comendo coisa no chão, a gente dá xerém, né? Xerém, ou milho pisado, para quê? Para que a moela dele esteja calejada e possa receber a alimentação. Então, claro que tem todo um preparo. Então, no peixe não tem esse preparo, mas tem que ter cuidado de quando você iniciar, porque não é de forma homogênea. O processo de absorver totalmente, que leva de 3 dias a 4 dias, esse saco vitelino, não é de forma homogênea para aquele lote. Então, você tem que tomar cuidado em separar os lotes, em verificar a quantidade, a proporção que eles vão comendo, porque o excesso de matéria orgânica na água pode alterar o pH, pode fazer com que ocorra dificuldade no processo de disponibilidade de oxigênio para aquele lote. E claro que não é só oxigênio, né? O pH, incidência, demografia, isso tudo afeta o animal durante o seu desenvolvimento, tá? Aí eles apresentam isso que a gente chama de funcional, bem como a bexiga nadatória inflada, que começa a nadar horizontalmente. Por isso que é muito importante nesses primeiros dias ter o cuidado de fazer o processo de transição ou adaptação alimentar para esses animais que ainda estão em forma de larvinhas, né? Conforme os peixes vão aceitando o alimento, então está tendo o processo adaptativo, tá? Desses animais, que é um alimento úmido, diminui-se a umidade da ração. Então, isso significa o quê, professor? Que após 3, 4 dias, que está aí quase totalmente, como é que eu posso falar, maduro o sistema digestório, a ração ela é ofertada úmida. Então, é muito diferente quando você na piscicultura, você joga os pellets de ração seco, não é? Na maternidade da piscicultura, você umedece a ração. Como assim, professor? Não pode colocar totalmente na água para não ocorrer fermentação. Lembra quando a gente faz polenta? Que você pega aqueles flocão e compra no supermercado? Antes de fazer o cuscuz, você umedece. Antes de fazer o cuscuz, você coloca a água, umedece e deixa descansando. É assim que você tem que fornecer essa ração. Então, você vai umedecer e ao passo que isso vai sendo recebido pelos animais, você vai diminuindo essa umidade, o teor do atrativo até chegar ao fornecimento exclusivo da ração totalmente comercial, que é aquela ração totalmente seca ou em pellet. Então, nas primeiras semanas, você não vai dar ração em pellet, vai ser como se fosse aquele pozinho, aquele farelo mais umedecido, tá? Lembra que o processo de umedecer essa ração é como se você fosse fazer um cuscuz, não é aquela ração encharcada, tá? Lembra que o ambiente é um ambiente fechado, a temperatura, se ocorrer algum fator desgastante, pode ocorrer fermentação, se der em excesso, a fermentação se dá também no ambiente aquático, e aí pode surgir bactérias, fungos e prejudicar esse animal durante o seu processo de desenvolvimento. Após 30 dias, já se fala de alevinagem. Então já deixa de ser, né, a alevinagem. Os peixes atingem cerca de 12 centímetros com 30 a 40% de sobrevivência. Tem uma faixa, pessoal, de aceitabilidade, só que tem que tomar cuidado com o quê, professor? Isso tem uma variação em relação às espécies, tá bom? Com média de eclosão de 30 dias de vida em torno de 15%. Então, desses 15%, é uma faixa aceitável em relação à proporção da taxa de manutenção
para o processo reprodutivo desses animais. Tá? Claro que tem que se tomar cuidado que dentro desse processo de manutenção, os alevinos, eles adquirem essa capacidade. E aí você pode sim fazer o processo de transferência da alevinagem. Muitos piscicultores se utilizam desse processo para garantir o teor populacional quando você vai fazer o quê? A troca. Até a troca do processo de maternidade, que é um local fechado, para você realizar a transferência da alevinagem, tem que ser feita com adaptação também na lâmina d'água. A água do setor de alevinagem, ela é diferente da água que é para o processo de desenvolvimento desses animais. Levando em consideração o quê, professor? O resgate, levando em consideração o quê? Parte de predação e levando em consideração que você tem que ter uma taxa também na hora da transferência que tem que ser menor que 5%. E aí, se você observar que essa taxa elevou a 5%, significa que você tem uma água com algum fator, ou pH, densidade ou disponibilidade de oxigênio alterada. Na maioria das vezes, quando é feita uma análise dessa água, matéria orgânica em excesso. Essa matéria orgânica em excesso pode vir de duas formas. Manejo alimentar inadequado ou os filtros, o manejo de limpeza dos filtros. Porque tem que levar em consideração que esses animais, eles têm as suas excretas que prejudicam eles. Mas essas excretas favorecem o desenvolvimento de algas, consumo de oxigênio disponível, por isso que tem que ter uma filtragem. Eles estão em tanques, eles não estão eles estão em tanques fechados, eles não estão lá na represa, aonde nós temos fatores que possam melhorar o processo de matéria orgânica disponível, tá bom? Ok. Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizamos a aula aqui, daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, tá bom? Tchau, tchau.